vamos falar agora sobre o debate áspero. Já que nós estamos falando sobre padres aqui, nós vamos falar de um debate entre Soraya Tronic e Padre Kelmo. Sim, a candidata do União Brasil perguntou se o candidato do PTB não tem medo de ir pro inferno. O senhor não tem medo de ir pro inferno, não? Olha, vocês falam tanto de Covid. Só se morre de Covid nesse país? Só se morre de Covid no mundo? São falácias e falácias e falácias. É só o que vocês sabem fazer. Medo de ir para o inferno eu não tenho, porque todos os dias eu morro um pouquinho de mim mesmo para viver o evangelho, coisa que a senhora não sabe o que é. Se a senhora soubesse o que é, a senhora não estava desrespeitando um padre. O senhor me respeita. Mandando o padre para o inferno. A senhora não me respeita. A senhora deveria me respeitar. A senhora não sabe o que significa um sacerdote. A senhora não sabe o que significa um sacerdócio. A senhora não sabe o que significa o cristianismo. Se a senhora soubesse, a senhora não se dirigia para um padre dessa forma. Um padre que respeita o cidadão. Olha, gente, num outro momento, o candidato Padre Kelmo, do PTB, chamou Lula de cínico e diz que ele é um descondenado, que não deveria, inclusive, estar onde está. O senhor responsável pela corrupção no Brasil, todos nós sabemos que o senhor cometeu esses atos aí, porque o senhor é um descondenado. O senhor é um descondenado. O senhor não deveria nem estar aqui como candidato a presidente da República. Por que o senhor está aqui? O senhor sabe por quê? A população precisaria saber a verdade, mas o senhor é cínico, mente, o senhor é um ator. Mente o tempo todo. É você. Como é que o senhor... Irresponsável. O senhor deveria respeitar um padre. Você é padre, tá fantasiado, rapaz. Muito bem, Conradão, essa parte o padre falou que muita gente gostaria de falar, né, cara? E aí eu tenho que voltar a relembrar aqui a fala do Guga, né? Quando o Guga vem dizer, olha só, não, o padre ali, todo mundo viu que ele é um padre falso. Senhores, você tem que pensar que, imagina um cidadão comum, vendo um cidadão ali, com os seus hábitos de religioso, tomando uma pergunta dessas. O senhor não tem medo de ir para o inferno? O senhor é um padre de Araque, um padre de mentira. O cidadão comum, se a gente aqui está discutindo se o padre é padre ou não é padre, imagina o cidadão comum. Esse cara, eu falei para vocês, foi minha primeira fala. Lula deu um tiro no pé. Quem atacou o padre ontem lá, deu um tiro no pé. E essa é a grande narrativa que a gente está vendo. E você estava aí indicando livros para fazer um resumo aí de tudo, da estratégia do Guga, muitas vezes, da Patrícia, escritora, da imprensa como um todo. Vou deixar uma indicação também, As Regras para Radicais, do Saul Alinsky. Aqui é o manual de instrução da esquerda. Tudo que vocês veem acontecer na televisão, no jornal... Por exemplo, vocês falam aqui do UOL. O UOL é um folhetim de um banco, do PagSeguro. A gente tem que abrir bem os olhos, né? A Folha é um folhetim, né, que pertence a um banco. Tudo isso está nesse manual de instruções aqui, ó. Tá tudo escrito, vou botar desse lado para vocês pegarem, que é a versão em inglês. Rules for Radicals, né? As regras para os radicais. Indico a leitura para todo mundo. E aí, depois que tu enxergar isso aqui, vai ficar exposta essa grande farsa que a gente vê. E essa guerra de dois lados. É todo mundo, é toda a esquerda, o coletivismo, o progressismo ali, o autoritarismo contra o conservadorismo, e tá tudo num grande manual de instruções. Quer ver uma coisa que ninguém falou ontem lá no debate? Como é que o Lula tá concorrendo e não tem um programa de governo? Cadê o programa de governo do Lula? O cara tá concorrendo, vai chegar nas eleições e o TSE autoriza ele chegar sem dizer o que ele vai fazer, sem colocar no papel quais são as suas propostas, sem colocar no papel quais são os seus planos, para ser cobrado se ele seguiu o seu projeto ou não, para a gente saber se tem coerência ou incoerência no que ele faz. Eu acho que a Zoia apontou muito bem aqui. O Lula está dizendo que ele vai fazer tudo que ele já fez, vai roubar novamente. Porque o que me chama muita atenção também é essa juventude aí que nasceu pós-2005, que não viu o mensalão, que não viu esses julgamentos e acha que o Lula, de verdade, pode ser um inocente, porque ele teve aí a sua dinâmica dentro da nossa Suprema Corte para conseguir a sua descondenação. E nisso, como tu perguntaste aqui, Paulo, eu já vou finalizando o meu comentário, ficou muito claro que o padre, ele desembucha aquilo que o cidadão comum, que o CPF quer questionar para o Lula. E isso soma muito pontos. Ontem, se a gente vê, esse debate não foi o melhor debate de todos, claro que não, mas teve várias pessoas perderem. O que mais perdeu, na minha visão ali, foi o Lula, no momento que se estabanou e no momento que deu tiros no pés, um atrás do outro, acusando o padre. O Padre Kelmo, eu quero voltar a falar dele, porque há pouco eu fui massacrado, né? Rolou um combo, 3 ataques
um direito de resposta, e aí o Ursão tentou me colocar contra a rádio. E aí eu tento lembrar de ontem, gente. O padre Kelmo, quando ele era perguntado, por exemplo, pela Soraya sobre ser ou não farsante, sobre não ter medo de ir para o inferno, o que ele fazia? Qual que era a tática? Ele dizia que a Soraya era contra a religião, contra a igreja, era uma pessoa, portanto, que estava contra Deus, contra a religião. Era essa a tática, jogar a Soraya contra a religião. Ela estava fazendo uma pergunta sobre ele, falando sobre ele, e ele fazia um ataque a ela, fazendo todo mundo se voltar contra ela, como se ela fosse contra o catolicismo. Eu acabei de passar por isso. Eu citei um livro de uma jornalista, e aí o Ursão vai lá e diz que eu estou, na verdade, me colocando contra a rádio. Olha a confusão mental que ele cria. Eu indiquei um livro, porque, na verdade, eu quero ser contra a rádio, porque essa jornalista pode ter feito uma ou outra matéria negativa para a rádio. Olha o que ele cria. É exatamente por isso que eu citei ele como Padre Kelmo. Essa é a jogada. E aí a ajudante do Padre Kelmo fala que eu estou relinchando. Esse é o tipo de debate que o Padre Kelmo e que essas pessoas mais extremistas fazem. Eles tentam sempre ofender. Muito bem. Guguinha, deixa eu só te explicar o funcionamento do direito de resposta, tá? Pra gente deixar bem claro. Só manda zap pro Paulinho Pesquisa. É porque eu quero registrar, entendeu? Eu quero fazer uma coisa que seja organizada. Porque senão vocês me colocam numa situação, eu pedi e não pedi aquela coisa, e quem se ferra é o Paulinho Pesquisa. Não acontecerá isso aqui, tá bom? Paulinho Pesquisa, só mais um detalhe. Pois não. O Conrado, ele quase cometeu o ato falho, pode mostrar o VAR, de dizer que o padre estava fantasiado na primeira intervenção dele. Ele falou, o padre, aquele lá, aí ele se corrigiu. Mas é óbvio que a imagem que o padre passou foi de um fantasiado, não foi de um padre legítimo. E isso as pesquisas mostram. Faz o monge, e o próprio, e o próprio Conrado quase caiu nesse ato falho. E eu entendo, Conrado, não é ato falho. Esse ato falho. Não é ato falho. Porque ele estava fantasiado. Pelo amor de Deus, é um ditado. Era uma ditado que diz o seguinte, olha só, meus amigos, tem um ditado que diz o hábito faz o monge. Não é o hábito de fazer as mesmas coisas todo dia. Hábito é a roupa do monge. Ou seja, alguém vestido de monge é na cabeça das pessoas. Alguém fantasiado, vestido com a roupa que quiser de padre para as pessoas normais. Claro que passou, Guga. Tu aí as pesquisas mostram isso. Mas, que pesquisa? Mas, Guga, que pesquisa que saiu das duas por exemplo, do Conrado. Agora ele entende o que eu e o Figueiredo passamos. Mas eu só digo o seguinte. Vocês sabem o que eu acho curioso? Bem-vindo, Conrado. Quase falou fantasiado. Mas é um ofício mesmo. Às 8 horas teve negócio. Vocês sabem o que eu acho curioso? Guga, deixa eu falar uma coisa.